Pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre o escalonamento no conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, pessoal, nos últimos dias a gente tem visto algumas mudanças, né? Alguns processos que vêm se alterando aí no conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Esse conflito que desde fevereiro, desde março, vem ocupando aí muito dos espaços da nossa discussão, né? Muita atenção está sendo dada a esse conflito e ele tem marcado de uma forma ou de outra alguns aspectos importantes das discussões hoje em geopolítica, em segurança internacional e também em relações internacionais. Mais recentemente, a gente tem o presidente da Rússia, o Vladimir Vladimirovich Putin, aparecerem no noticiário, né? Principalmente ligadas a essa ideia da possibilidade da Rússia utilizar as suas armas nucleares em meio a esses conflitos. Né? Então, esse conflito que já vinha de uma forma ou de outra, né, marcando a nossa paisagem política internacional, volta a ter uma certa atenção recentemente por causa dessas declarações. E aí acho que é importante a gente colocar, né, que essas declarações do Putin, elas foram feitas em resposta a algumas declarações dos Estados Unidos, algumas declarações de alguns países da Europa Ocidental a respeito dos avanços que os ucranianos têm tido lá no terreno. Né? E aí acho que cabe, de uma forma ou de outra, tanto a gente recuperar essa história recente do conflito, mas também, né, indicar algumas questões importantes para que a gente possa, de uma forma ou de outra, realizar essa análise. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que, para os russos, esse conflito é uma operação militar especial. E essa questão é uma questão importante, porque inclusive o tipo de tropas que são mobilizadas durante esse tipo de operação militar especial é diferente do que o tipo de tropas que vai ser mobilizado numa guerra, né? Enfim, que venha a acontecer de uma forma ou de outra entre a Rússia e outro país. Né? E nesse sentido, a gente tem que voltar mesmo ao começo, ao próprio começo, né, dessa invasão. Eu vou adaptar aqui a câmera que está me incomodando um pouquinho. Mas a gente tem, né, então aí que voltar um pouquinho para a própria discussão sobre esse conflito. Né? Formalmente, para a Rússia, como eu disse, essa é uma operação militar especial. É uma operação militar em que a Rússia fornece algumas tropas para sustentar a independência de duas regiões do território ucraniano, que no começo do ano declararam a sua independência. Né? Lá no dia 20 de fevereiro, né, no começo do ano, quando esse embate começou, quando a invasão começou ao território, a gente tinha então esses dois grandes objetivos. Vocês vão se lembrar que lá no começo do ano a gente tinha inclusive aquelas linhas de tanque que iam da fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia, mais para o norte, em direção à capital de Kiev, né? Quilômetros e quilômetros de tanque naquele período. Ao mesmo tempo que a gente tinha tropas russas invadindo, né, pelo território, pela fronteira leste. Isso demonstra que naquele período a gente tinha principalmente dois tipos de operação. Uma operação de caráter mais punitivo, que tentava, de uma forma ou de outra, fazer com que o governo do Zelensky caísse logo no começo do conflito, e uma outra operação de caráter de sustentação militar para a proclamação e a realização da independência das duas províncias de Donetsk e Luhansk. Né? Essa segunda operação ela é muito parecida com as operações de apoio que têm acontecido numa outra organização da qual a Rússia tem participado, que é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Um acordo feito entre Rússia e países da Ásia Central, como o Cazaquistão, que recentemente enfrentou uma série de revoltas internas em razão do aumento do custo da energia elétrica, da falta de luz, e para o qual foram tropas dos países membros da OTSC, né, da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que realizaram atividades de segurança cotidianas para que as tropas e a polícia do Cazaquistão pudesse atuar contra os manifestantes lá naquele momento. Então a gente tem aí um aspecto importante para pensar, né? O tipo de atividade militar que envolve essas tropas lá no território, nesse caso no território cazaque, mas também no caso da Rússia agora, no caso do território ucraniano.
Porque as tropas que foram encaminhadas para o território ucraniano até agora, no conflito, são sobretudo tropas ligadas à Guarda Nacional. Ou seja, a gente tem tropas militares, né? Ela não deixa de ser uma tropa militar, mas ela tem uma função muito próxima com aquela que as nossas Forças Armadas aqui no Brasil fazem em termos de operações de garantia da lei e da ordem, né? Ou seja, policiamento ostensivo, o uso da violência, mas para a manutenção da ordem de forma que as novas instituições, nesse caso de Donetsk e Luhansk, possam funcionar. Então, dentro desse escopo, acho que é interessante a gente entender que a operação militar russa que está acontecendo no leste da Ucrânia, na visão dos russos, não é uma operação militar tradicional. Ela é uma operação militar robusta, ela conta com uma tropa elevada de pessoas, mas a parte grossa da violência política tinha como objetivo eliminar os grupos paramilitares neonazis que atuavam lá no território ucraniano, né? Para isso, a Rússia contou não só com as tropas da Guarda Nacional, mas também com grupos neonazi próprios, como o caso dos mercenários do grupo Wagner, né? Então, a gente tem aí uma questão importante para tentar entender, né? Enfim, nenhum dos lados está certo, acho que a gente pode afirmar isso, né? E demonstrar que o tipo de violência realizado ele é diferente, né? A guerra é um fenômeno bem complexo. Embora eu seja um dos que chamam de guerra, né, compreender que a Rússia está trabalhando com o termo de operação militar especial é entender que não é só um termo que está sendo utilizado, né, mas é um tipo de ação específica dentro do território ucraniano. E o fato de ele ser de policiamento extensivo, de uso da violência para manutenção da ordem, de forma que as instituições locais se consolidem, é um pouco o que explica o fato de que as tropas ucranianas, uma vez treinadas desde fevereiro, principalmente pelo Reino Unido, mas recebendo apoio dos países ocidentais, tenham reconquistado muito território ultimamente. Porque as tropas da Guarda Nacional Russa, na verdade, ao atuar nesse estilo de operação de lei e da ordem, né, de garantia da lei e da ordem, na verdade tem como função serem tropas flexíveis, né? Ou seja, serem tropas que principalmente podem ter um avanço rápido, mas também um recuo muito rápido, né? Porque a função delas não é de fato conquistar ou ocupar um território durante muito tempo, no sentido de operação militar, como a gente conhece em outros episódios históricos. Nesse caso, então, a perda de território ucraniano, ela, de uma forma ou de outra, é um embaque para o governo do Vladimir Putin, não deixa de ser uma vitória do governo do Volodymyr Zelensky, mas de uma forma ou de outra ele também não pode estar fora, né, não pode ser considerado fora desse contexto. Ou seja, a gente também não pode esquecer que o tipo de operação militar que aconteceu lá não é um tipo de operação militar tradicional, né? Então a gente não pode falar aqui, embora a gente fale, né, de tropas russas, né, a gente não está falando ainda do exército russo, da aeronáutica russa, a gente está falando de partes específicas das Forças Armadas. E é isso que mudou essa semana quando o Vladimir Putin anunciou uma mobilização parcial, né? O Putin tem tomado muito cuidado para não declarar guerra à Ucrânia, né? E eu sei que para nós isso pode parecer um pouco estranho, mas na verdade, se a gente observar as questões jurídicas, né, mais antigas, a gente vai perceber que por que essa é uma operação militar especial? Porque ela vem para suportar, para dar o apoio para que Donetsk e Luhansk, de uma forma ou de outra, consolidem a soberania sobre seu território, aproveitando também para anexar outras regiões do leste do país. E essa semana vai acontecer um fenômeno muito importante, que são os referendos que vão acontecer. Não só em Donetsk e Luhansk, mas também em Zaporizhia, né, que é aquela província onde está a maior usina energética nuclear da Europa, e também Kherson, né, que é uma província também muito importante para os ucranianos. Essas duas regiões são regiões onde, e aqui eu recomendo vocês seguirem, principalmente no Twitter, o meu amigo Arthur Moura, que tem feito estudos sobre as pesquisas de intenção de voto nesse referendo, né, de independência ou de anexação ao território russo,
para entender, né, de uma forma ou de outra, de que maneira estão pensando as populações dessas regiões, né, como que elas estão pretendendo votar nesses referendos que são importantes, né. Esses referendos, eles estão ligados com o referendo da Crimeia, que aconteceu lá em 2014, né, que de uma forma ou de outra legitimou a ocupação russa da península. E a ideia é replicar em Donetsk, Luhansk, mas também em Zaporizhia e Kherson, esse modelo de referendo, né, que é um referendo não obrigatório, que permite a participação apenas de cidadãos russos ou cidadãos pró-russos dessa região, né, para votarem a respeito ou da anexação com a Federação Russa, no caso de Donetsk e Luhansk, anexação territorial, ou a independência da Ucrânia, no caso de Kherson e de Zaporizhia. Esse processo, portanto, é o processo que faz com que o Putin mobilize aquelas 300 mil pessoas nas tropas russas, né, a mais. E por isso a mobilização parcial, porque já está se prevendo que o resultado desses referendos pode ser controverso para os russos e que, portanto, talvez algum tipo de atuação violenta seja necessária para garantir que esses referendos sejam respeitados pela Ucrânia de uma forma ou de outra. A gente ainda não sabe direito quais são os objetivos finais do Putin ou da Rússia nesse processo todo, então parece ser importante a gente analisar episódio por episódio, já que uma das coisas que ficaram mais claras para nós nesse processo todo é justamente o fato de que as intenções russas elas são maleáveis também, elas vão se adaptando ao processo. Agora, é importante a gente lembrar que eu estou gravando esse vídeo hoje, sexta-feira, estou pretendendo lançá-lo ainda na sexta-feira, a gente está falando de um movimento que está acontecendo no solstício, no equinócio, perdão, né? Aqui no hemisfério sul, o equinócio de primavera, e lá no norte, o equinócio de outono. Quando na região, no hemisfério norte, a gente começa a ter uma queda nas temperaturas, uma diminuição de disponibilidade de terras aráveis e, portanto, a diminuição de recursos alimentícios básicos, né? E esse aspecto vai ser um aspecto muito importante, porque nesse período recente, nos últimos 2 meses, mais ou menos, o que os russos têm feito mais ali naquela região é investir contra infraestrutura energética e infraestrutura logística. Quando a gente fala de energia, é importante não é só a energia elétrica, né, acesso das casas à energia elétrica, mas também acesso das casas à calefação, a energia que vai permitir que elas não congelem no inverno, né, naquela região que é um inverno bastante rigoroso. Então, parece que essa jogada acontecer agora, perto do fim do ano, tem a ver não só com as intenções com relação à Ucrânia, aos Estados Unidos, como a gente vem discutindo, né, desde o começo desse conflito. Na verdade, a gente vem falando aqui no canal em específico desde o final do ano passado, né, quando o Putin colocou essas questões para os Estados Unidos e para a Europa com relação à Ucrânia, mas em específico, aqui parece ser importante a gente perceber, né, essa tentativa da Rússia de se aproximar de uma forma ou de outra dessas regiões, justamente num período em que se depende muito das capacidades estatais de proteger a população durante o inverno. Então, talvez, né, esses movimentos recentes que a gente tem observado são as tentativas de, antes do inverno, poder fazer avanços que as tropas ucranianas parecem não ser capazes de fazer. Por isso, um investimento muito grande do governo do Volodymyr Zelensky em tentar ganhar território até o começo do inverno. Porque não basta só você, como aconteceu com os russos agora, né? Não basta só você ganhar esse território, você tem que mantê-lo, e mantê-lo com atendimento e provisão de recursos com capacidades estatais para a população também. O que vai ser um desafio, seja para a Rússia, seja para a Ucrânia, nessa região. Quando começou o conflito, a gente achava que ele ia terminar em poucas semanas, né? E agora a gente já está aí avançando em direção ao inverno, o que talvez signifique, como aconteceu na Síria, como vem acontecendo no conflito entre Azerbaijão e Armênia, que ele vá se arrastando para o ano que vem também. Então, talvez a gente tenha que observar os próximos passos, as negociações que venham acontecendo, a liberação dos portos
no Mar Negro para importação e exportação de alimentos, principalmente para outros países, para tentar entender se esse conflito vai ou não vai se prolongar muito mais, tá bom? Essas foram as atualizações mais recentes. Se você curtiu, coloca aqui, dá um like pra gente, coloca nos comentários. A gente está um pouco sobrecarregado, mas a gente está tentando responder todos os comentários que vocês mandam, tá bom? Um abraço, gente, até semana que vem.